Dízimas periódicas. Em matemática, muitas vezes é útil representar números racionais expressos por meio de frações na forma decimal. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. Em alguns casos, essa representação decimal é finita. Por exemplo, a fração 9/20. Para representar a fração 9/20 na forma decimal, vamos pegar o numerador 9 e dividir pelo denominador 20. Porém, o 9 é menor que o 20. Então, eu vou colocar um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. Agora podemos dividir. 90 dividido por 20 vai dar 4. 4 vezes 20, 80. E vai sobrar 10. Não tem algarismo para descer, então coloco um zero e continua a divisão. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100. Sobrou nada. Ou seja, a fração 9/20 pode ser representada pelo número decimal 45 centésimo, que é o resultado da divisão. A divisão deu 45 centésimo. Então, a fração 9/20 pode ser representada pelo número decimal 45 centésimo. Essa representação decimal ela é finita. A divisão, ela teve resto zero, é exata, ela teve fim a divisão, então ela é finita. Então, 45 centésimo é um número decimal finito. Em outros casos, essa representação decimal é infinita. Vamos ver a fração 7/11. Vamos transformar essa fração na forma de um número decimal. Vamos pegar o 7 e dividir pelo 11. 7 é menor que o 11. Quando o dividendo é menor que o divisor, vamos colocar um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. Agora podemos efetuar a divisão. 70 dividido por 11, que número vezes 11 vai dar 70 ou se aproximar de 70? No caso, vai ser o 6. 6 vezes 11 vai dar 66. E vai sobrar 4. Como não tem algarismo para descer, vou colocar um zero, acrescentar um zero e continuar a divisão. 40 dividido por 11 vai dar 3. 3 vezes 11 vai dar 33. E vai sobrar 7. Vou continuar a divisão. Não tem algarismo para descer, completo com zero. 70 dividido por 11, 6. 6 vezes 11, 66. Vai sobrar 4. 70 menos 66 é 4. Quero continuar, acrescento um zero e continuo. 40 dividido por 11 vai dar 3. 3 vezes 11, 33. E vai sobrar 7. Quero continuar, põe um zero. 70 dividido por 11 vai dar 6. 6 vezes 11, 66. E vai sobrar 4. Quero continuar, coloco um zero. 40 dividido por 11, 3. 3 vezes 11, 33. E vai sobrar 7. Essa divisão é uma divisão infinita. Ela não vai ter fim. Vai ficar sempre sobrando o resto 7 e 4. 7 e 4. Não vai ter fim. E no quociente vai ficar sempre repetindo os algarismos 6 e 3. 6 e 3, 6 e 3. Vai repetir infinitamente. Então, esse número aqui, ele é uma dízima periódica. Ou seja, a fração 7/11 pode ser representada por essa dízima periódica. O número 0,636363 vai ficar repetindo infinitamente os algarismos 6 e 3. Nesse exemplo que acabamos de ver, o resto nunca se anula, nunca vai dar zero na divisão. E fica alternando entre 7 e 4. O quociente tem a parte decimal infinita e periódica, ou seja, é uma dízima periódica. No caso de
0,636363 e assim por diante, os algarismos 6 e 3, respectivamente, continuarão se repetindo indefinidamente. Dizemos que na dízima periódica 0,636363, o período é o grupo 63, tá? É esse grupo aqui, formado no caso de dois algarismos nessa dízima, que vai ficar repetindo, que se repete, e a representação abreviada desse número é 0,63 com tracinho em cima. Esse tracinho quer dizer que é o período, são os algarismos que vão repetir infinitamente. Essa dízima é uma dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples é caracterizada por não possuir anteperíodo, ou seja, o período, que é a parte que repete, vem logo após a vírgula. Vamos observar a seguinte dízima periódica: 0,1454545 e assim por diante. Nela, o período é o 45 e o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, não se repete. Portanto, não pertence ao período. O algarismo 1 é chamado de anteperíodo. Nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta. A dízima periódica composta é aquela que possui um anteperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete. Em uma dízima periódica, o anteperíodo, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período, pode ou não existir. Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta, como esse exemplo. Caso contrário, trata-se de uma dízima periódica simples. Vamos ver mais um exemplo aqui de uma dízima periódica composta. O número 2,34, 56, 56, 56 e assim por diante é uma dízima periódica composta, tá? O 2 é a parte inteira da dízima, que vem antes da vírgula. Agora, o número que vai estar entre a vírgula e o período é chamado de anteperíodo. É a parte após a vírgula que não faz parte do período. E o período é a parte após a vírgula que se repete. No caso dessa dízima, o período são os algarismos 5 e 6. Fica repetindo 5 e 6 infinitamente. Então, resumindo, na dízima periódica simples, ela possui apenas período. E a dízima periódica composta, ela vai possuir o período e o anteperíodo. Fração geratriz. A fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Aqui vamos dar dicas de como achar as frações geratrizes de dízimas periódicas simples e compostas, de uma forma bem prática. Primeiro vamos ver como descobrir a fração geratriz de dízimas periódicas simples. A regrinha é o seguinte: coloca-se o período no numerador da fração e, para cada algarismo dele, coloque-se um algarismo 9 no denominador. Exemplos: A 0,22222. O período aqui é o 2. Então, eu vou colocar o período no numerador da fração. E para cada algarismo do período, eu vou colocar um 9 no denominador. O período tem apenas um algarismo, então o denominador vai ter apenas um 9. Então, a fração que gera essa dízima periódica é a fração 2 nonos. Se eu pegar o 2 e dividir por 9, eu vou encontrar a dízima periódica 0,2222 e assim por diante. Infinitamente, o algarismo 2 vai ficar aparecendo. Exemplo B, 0,4444. Então, o período aqui dessa dízima periódica é 4. O algarismo 4 vai repetir infinitas vezes. Então, no numerador, eu vou colocar o período. E no denominador, vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Vai ficar a fração 4 nonos. É a fração que vai gerar essa dízima periódica. Se eu pegar o 4 e dividir por 9, vou encontrar a dízima periódica 0,4444, assim por diante. O algarismo 4 vai aparecer, né? C, 0,31, assim por diante. O período aqui, que vai repetir infinitas vezes, é o período 31.
Então, no numerador da fração, eu vou colocar o período, que é 31. E no denominador, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período. O período tem 2 algarismos, então eu vou colocar 2 noves. Se eu pegar o 31 e dividir por 99, eu vou encontrar essa dízima periódica, 0,31, né, e reticências. Então, 31, 99 avos, que é a fração geratriz dessa dízima. Vamos ver a dízima periódica da letra D. 0,278, 278, 278 e reticência. Então, o período dessa dízima é 278. Então, no numerador, eu vou colocar o período. E no denominador, um 9 para cada algarismo do período. Eu tenho 3 algarismos no período. Então, o denominador vai ter 3 9. 999. Então, 278 e 999 é a fração geratriz dessa dízima. Exemplo é 1,55555. Nesse caso, temos uma dízima periódica simples. E a parte inteira dela é diferente de zero. Uma estratégia é separar a parte inteira e a parte decimal. Então, vamos separar. Os 4 exemplos acima, a parte inteira era toda zero. Agora, no exemplo E, a parte inteira é um número diferente de zero. No caso, é 1. Então, vamos separar a parte inteira da parte decimal. 1,5555, eu posso separar a parte inteira da parte decimal dessa forma. É o mesmo que 1 mais 0,5555, reticência que é infinito. Agora, vamos resolver, né? Então, vou colocar aqui embaixo. 1,5555 reticências é igual a 1 mais 0,5555 reticências, que é uma dízima, não tem fim, né? O período 5 repete infinitas vezes. Vai ser igual. Eu separei a parte inteira da parte decimal. Agora eu posso resolver. Vai ser igual a 1 mais a fração que representa essa dízima periódica é 5 nonos, porque no numerador é o período e no denominador é 9 para cada algarismo do período. Como o período tem apenas um algarismo, então vai ter 9. Agora vamos tirar o MMC e resolver uma adição de frações. Se aqui não aparece o denominador, é porque é 1. O MMC de 1 e 9 é 9, né? Então vamos resolver. 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 5, 5. Repetir a mesma fração, né? Agora vamos resolver. Uma adição de frações com denominadores iguais. Somo o numerador, 9 mais 5, 14. E repito o denominador. Então, o resultado aqui vai ser a fração 14 nonos. É a fração geratriz dessa dízima periódica. Fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Vamos ver como é a regrinha da fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Para cada algarismo do período, se coloca um algarismo 9 no denominador. E para cada algarismo do anteperíodo, se coloca um algarismo 0, também no denominador. No caso do numerador, faz-se a seguinte conta. Parte inteira com anteperíodo e período, menos a parte inteira com anteperíodo. Exemplos. Vamos achar a fração geratriz dessa dízima, 0,27777. Essa é uma dízima periódica composta, porque após a vírgula eu tenho primeiro o anteperíodo, para depois ter o período. Então, vamos achar a fração geratriz dela. Primeira parte. Para cada algarismo do período, eu vou colocar um algarismo 9 no denominador. Então, esse período aqui, ele tem um algarismo, apenas o 7. Então, eu vou colocar um 9 no denominador. E para cada algarismo do anteperíodo, coloque-se um 0. Então, o anteperíodo tem um algarismo também. Então, eu vou colocar um 0. Então, o 9 é devido ao 7 do período, que tem apenas um algarismo. E o 0 é devido ao 2 do anteperíodo, tem apenas um algarismo.
Agora, no numerador, vamos fazer a seguinte conta. Vamos pegar a parte inteira com anteperíodo e período. Então, vai vir até aqui, vai dar 0,27, que é a mesma coisa que 27. Menos a parte inteira com anteperíodo. Não vai fazer parte o período, não. Vai ser 0,2, que é a mesma coisa que 2. Agora, vamos subtrair. 27 menos 2 vai dar 25. 25 o quê? 90 avos. Se eu pegar o 25 e dividir por 90, eu vou encontrar essa dízima periódica composta. Então, resumindo o que foi feito, eu vou pegar a parte inteira com anteperíodo e período, deu 0,27. Vou subtrair a parte inteira apenas com anteperíodo, que deu 0,2. 27 menos 2, 25. E no denominador é um 9 para cada algarismo que compõe o período, e um 0 para cada algarismo que compõe um anteperíodo. No caso, o anteperíodo aqui é 2, formado apenas por um algarismo. Vamos ao exemplo B. Exemplo B. Temos uma outra dízima periódica composta, 1,23333333. O período aqui é o 3. O algarismo 3 vai repetir infinitamente. E essa dízima periódica é composta porque após a vírgula eu tenho o anteperíodo, que é o 2. E depois vem o período, que é o 3. Então, o primeiro passo. No denominador, eu vou ter um 9 para cada algarismo que compõe o período. No período, eu tenho só um algarismo, que é o 3. Então, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período. Se o período fosse formado por 2 algarismos, teria 2 9, mas aqui só é formado por 1. E um 0 para cada algarismo que forma o anteperíodo. No anteperíodo, tem apenas um algarismo, então, eu vou colocar apenas um 0. Se tivesse 2 algarismos no anteperíodo, teria 2 zeros. Agora, o numerador vai ser a parte inteira com anteperíodo e período. Então, vai ser a parte inteira com anteperíodo e período. Então, vai ser 123. Menos a parte inteira com anteperíodo. A parte inteira com anteperíodo vai ser o 1 e o 2, 12. Agora, eu vou subtrair. 123 menos 12 vai dar 111. 90 avos, repito, o denominador. Se eu pegar essa fração e transformar em um número decimal, dividindo o numerador pelo denominador, ou seja, pegando 111 e dividindo por 90, eu vou encontrar essa dízima periódica, 1,23333.